Olá, senhor. No 9.31, determine o momento de inércia e o raio de giração da superfície sombreada em relação ao eixo X. Como é de costume nesse canal, no primeiro exercício do capítulo eu dou uma mega aula e uma explicaçãozinha de leve de como que é a matéria. Então vamos lá. O que que é o momento de inércia? Bom, ele indica para a gente o quanto que o formato de um objeto ajuda a resistir a uma flexão. Ele é dado normalmente em milímetros elevado a 4, tá bom? Mas ele pode aparecer em centímetros ou metros. Mas normalmente vai ser em milímetros, então não precisa ficar convertendo milímetro para metro aqui, tá bom? E ele, quanto maior o resultado dele, maior a capacidade dele resistir a uma deformação. Por exemplo, olhando aqui para essas duas vigas, imaginando que ela tem a mesma área, essa viga aqui retangular, ela por ela estar mais espalhada e afastada do eixo neutro, ela produz um momento de inércia maior. Quem que é o eixo neutro? O eixo neutro é esse eixo XY que passa pelo centroide e que normalmente é dado por x', y'. Centroide, entre parênteses, é o centro de gravidade, tá bom? Se o seu professor usa esse termo. Então, é o eixo que passa pelo centro de gravidade. E como essa barra retangular está menos concentrada, no caso, do que essa quadrada, em torno do eixo x', y', ela entorta com mais dificuldade. Essa é a ideia do o conceito teórico de momento de inércia. E como que a gente vai calcular ele? É aí que tá, plot twist. A gente não calcula. A gente vai ter uma tabela e nessa tabela vai ter todos os valores para a gente. Ó. Vai dar até o print aqui se vocês quiserem. É mais fácil do que vocês pensavam, né, não? E como que vai funcionar essa tabela? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ignorar esses valores aqui, ó, ix, y e jc, e vão olhar só para o i'x' e o i'y'. Só esses dois que vocês vão olhar para cada figurinha, beleza? E no que eles são? O i'x' é o momento de inércia em relação a x e o i'y' é o momento de inércia em relação a y. E aí o que a gente vai estudar nessa parte do capítulo, na verdade, é o teorema dos eixos paralelos, dos eixos principais, perdão. E no que consiste esse teorema? Bom, a gente vai voltar no exemplo aqui para poder entender. Aqui está o nosso eixo xy, x', y', né? E como que a gente calcula ele? A gente sabe calcular o momento de inércia em relação aos eixos principais, que são esses aqui da tabela, né? A gente já sabe fazer isso. E se eu quisesse calcular em relação a outros eixos? Por exemplo, esses aqui, esse eixo XY. Como que eu calculo o momento de inércia em relação a esse eixo? Aí que a gente entra no teorema dos eixos principais. E para fazer isso, para calcular o momento de inércia em relação a outro eixo, a gente só vai usar essa fórmula aqui, beleza? Onde esse carinha aqui é o valor que a gente pegou na tabela, a letra A é a área e o dy é a distância do eixo que a gente está procurando em relação ao eixo centroidial. Repare que para o momento de inércia em relação a x, eu vou usar a distância em y. E para o momento de inércia em relação a y, eu vou usar a distância em x. E que esse d é de distância, não de derivada, tá bom? Não precisa derivar nada, beleza? Então tá. Com isso, a gente só vai jogar essa fórmula aqui na nossa questão, tá bom? Para isso... Ah, é. Esqueci que também existe um momento de inércia polar, se o exercício estiver pedindo. Nesse caso não está pedindo, né? Mas ele é dado pela fórmula. Momento de inércia em relação a x mais em relação a y. Só isso, beleza? Anota essa fórmula também. Acho que vocês podem perguntar para o professor de vocês, pelo menos o meu vai deixar essa fórmula na prova, então tá de boa, beleza? Não precisa ficar decorando. Tá bom. E a tabela também, beleza? Agora vamos para o exercício aplicar essa fórmula. Como que a gente vai fazer?
Bom, essa figura ela é bem mais complexa do que aquele quadrado e aquela barra que a gente estava olhando, né? Então, como que a gente vai fazer para as figuras complexas? A gente pode. Lembra que a gente está calculando em relação a x, tá bom? Então, a gente vai usar esse valor aqui, x', beleza? E como essa figura é complexa, igual eu estava falando, a gente não consegue calcular diretamente aplicando a fórmula na figura toda. Para calcular o momento de inércia, eu vou ter que dividir ela em 3, tá? Entre esses 3 retângulos menores aqui. E aí, calculando o momento de inércia em relação a x de cada um, eu acho o momento de inércia total, beleza? E raio de giração a gente preocupa no final, beleza? Então, vamos para o momento de inércia. Como que vai ficar o momento de inércia da nossa figura 1? Bom, aplicando a fórmula aqui, ó, a gente vê que a gente tem um retângulo. Então, indo lá na tabela, o momento de inércia em relação a x do retângulo é 1 sobre 12, base, vezes altura, elevado a 3, mais área, vezes a distância em y ao quadrado. Quem que é a nossa base? Desse cara aqui. É 12 mais 12, que é 24. E a nossa altura é 6. Então, 6 elevado ao cubo. Mais a área, que é 24 vezes 6, base vezes altura, vezes a distância do centroide dessa figura até o eixo em questão. O centroide dela está aqui, ó, na metade, né? Na altura 3 aqui desse retângulo. Mas, além da altura 3, eu ainda tenho essa altura de 24 até chegar no eixo principal, é o que a gente está olhando. Então, vai ficar assim, multiplicado por 24 mais 3 ao quadrado. Com isso, a gente encontra que o nosso momento de inércia 1 é esse cara aqui, esse número gigante em milímetros elevado a 4. Igual eu falei, vou deixar em milímetros mesmo, beleza? Agora vamos para a figura 2. Também é um retângulo, então a gente vai usar o base vezes a altura ao cubo, beleza? Qual que é a base aqui? Ela vale 8, olha a nossa cota aqui. E a altura, 24 mais 24. Então, vai ficar 8 vezes a altura ao cubo, 48 ao cubo. Mais a área, que é 8 vezes 48, vezes a distância em y do centroide dessa figura até o eixo xy que a gente está olhando. Se a gente olhar onde está o centroide dessa figura, em y, ele está exatamente no mesmo lugar que o nosso eixo XY em questão. Então, portanto, a gente pode concluir que vale zero. Multiplicando esse cara aqui por zero, ele vai anular. Então, vai ficar só base vezes altura ao cubo sobre 12. A gente encontra que x2 é igual a esse outro valor gigante aqui. Beleza, agora indo para o terceiro, como que vai ficar? Mesma coisa, né? A base vale 48, a altura vale 6. Aí a área vai ser 48, aqui está escrito 46, tá bom? Mas está errado, é 48, beleza? Mas o Word não vai permitir eu corrigir agora. Enfim, ignora esse erro. Aí a distância vai ser a mesma coisa, ó. O centroide está aqui, na altura 3, mais ou menos. A distância dele está 3 mais 24. Isso tudo elevado ao quadrado, que resolvendo essa conta, te conta o nosso outro valor. Beleza? E agora, com os 3 valores, basta eu somar os 3 valores que eu encontro o momento de inércia total. Fazendo essa soma, eu encontro 390 vezes 10 ao cubo milímetros elevado a 4. Essa é a nossa resposta. Primeira resposta. Agora ele quer o raio de giração. O que é o raio de giração? No conceito básico, o raio de giração é a distância na qual você pode se afastar desse eixo e ainda manter o mesmo momento de inércia. Basicamente, é só a gente usar essa fórmula aqui, tá bom? Que a gente acha o raio de giração. Onde? Aqui em cima eu vou colocar momento de inércia total. Aqui embaixo eu vou colocar a nossa área total, que é a soma de cada área, né? Vou tirar a raiz disso tudo e a gente encontra que ele vale 21,9 milímetros, que é a resposta